Vou te dizer uma verdade que muita gente finge que não existe, mas acontece o tempo todo. Quando uma mulher casada está em você, ela raramente vai falar com todas as letras porque existe medo, culpa, risco, reputação. E ainda assim o desejo não some só porque ela tem uma aliança no dedo. Ele só muda de forma, fica mais silencioso, mais disfarçado, mais perigoso. E é justamente por isso que os sinais ficam mais intensos, porque ela precisa dizer sem dizer: fica comigo. Você vai aprender os códigos que quase ninguém percebe, os detalhes que escapam no olhar, na postura, na voz e no jeito que uma mulher se aproxima quando ela está tentando manter o controle. Mas o corpo dela já começou a entregar. E antes de continuar, comenta aqui rapidinho. Você já percebeu uma mulher casada te dando sinais? Você soube interpretar ou ficou na dúvida? Porque hoje eu vou te mostrar os sinais mais claros e mais sensuais de quando ela está afim de você. O primeiro sinal é o mais óbvio e o mais ignorado pelos homens. O olhar que demora não é aquele olhar educado, rápido, social. É um olhar que fica um segundo a mais do que deveria. Um olhar que te mede, te analisa e, sem perceber, te prova. E sabe o que deixa esse olhar diferente? A energia. Porque quando ela tá afim, o olhar dela não só passa por você, ele pousa, ele fica, ele volta, como se ela estivesse tentando memorizar você. E quando vocês se encaram e ela não desvia na hora, pode ter certeza. Ali tem curiosidade, tem tensão e tem vontade. E tem um detalhe que entrega mais ainda. Ela olha depois sorrir do nada. Um sorriso pequeno, quase contido, como se ela tivesse se lembrado de alguma coisa ou imaginado alguma coisa. Às vezes, ela até tenta disfarçar com uma cara logo depois, mas o corpo dela já falou antes da mente conseguir segurar. O segundo sinal é o mais físico de todos, a necessidade de proximidade. Uma mulher casada, quando tá afim, vira especialista. Em coincidência, de repente ela sempre aparece perto de você. Em uma reunião, ela senta do seu lado. Em uma roda de conversa, ela se posiciona na sua direção. Em qualquer ambiente, ela acaba ficando na sua rota. E isso não é por acaso. É o corpo dela buscando a sua presença como se fosse um imiã. Porque o desejo tem esse comportamento, ele puxa. E não é só ficar perto, é criar microcontatos, um toque rápido no seu braço enquanto fala, um esbarrão sem querer que ela poderia evitar, um encostar de leve quando passa por você. Em qualquer ambiente, ela acaba ficando na sua rota. E isso não é por acaso. É o corpo dela buscando a sua presença como se fosse um iã. Porque o desejo tem esse comportamento, ele puxa. E não é só ficar perto, é criar microcontatos, um toque rápido no seu braço enquanto fala, um esbarrão sem querer que ela poderia evitar, um encostar de leve quando passa por você. Parece pequeno, mas a intenção é gigante, porque esses toques são testes. Ela está testando o quanto você permite, o quanto você reage, o quanto você percebe e principalmente se você tem autocontrole ou se vai se denunciar na primeira oportunidade. O terceiro sinal é quando ela começa a te dar algo que não deveria dar tão fácil, atenção emocional. De repente você vira interessante demais. Ela quer saber do seu dia, dos seus planos, das suas ideias, mas não de um jeito superficial. Ela pergunta com profundidade, ela presta atenção de verdade, ela lembra detalhes, ela volta em assuntos antigos. E isso é um sinal forte, porque uma mulher casada, quando está emocionalmente desligada do casamento, costuma estar carente de presença, de conexão, de alguém que faça ela se sentir viva de novo. E quando essa conversa começa a ficar mais íntima, mais baixa, mais próxima, quando ela fala com você como se o resto do mundo tivesse sumido, aí você precisa entender. Ela está criando um universo secreto entre vocês. Um lugar onde ela se permite sentir coisas que na vida dela ela tenta bloquear. O quarto sinal é o mais sensual de todos, porque é impossível fingir por muito tempo. A linguagem corporal muda completamente quando você chega. Ela arruma o cabelo, ela ajeita a roupa, ela muda a postura, o peito abre, a coluna fica mais ereta. O jeito dela andar fica diferente, como se ela quisesse, sem dizer, ser notada por você. E não é necessariamente vulgar. Às vezes é só mais feminina, mais viva, mais provocante, sem esforço. E presta atenção nessa parte porque ela é ouro. Quando ela tá afim, ela começa a mostrar vulnerabilidade bonita. Ela ri mais, ela fica mais solta, às vezes até fica um pouco nervosa.
Ela pode morder o lábio, brincar com um anel, mexer em um colar, tocar o pescoço. E isso não é teatro, é ansiedade misturada com desejo. É aquela sensação de eu não devia estar sentindo isso, mas estou. O quinto sinal é perigoso e delicioso ao mesmo tempo. O ciúme disfarçado. Sim, mulher casada com desejo em você pode sentir ciúmes, mesmo sem ter direito nenhum. E esse ciúme aparece quando você dá atenção para outra mulher. Ela muda o humor, ela corta a conversa, ela interrompe, ela se coloca no meio, ela solta um comentário com veneno leve, como quem não quer nada, mas quer tudo. E sabe o que é mais revelador? Quando ela tenta parecer madura e tranquila, mas o corpo dela denuncia. O sorriso some, o olhar endurece, a energia muda. É como se ela pensasse: por que ele está dando atenção para ela e não para mim? Porque no fundo, mesmo que ela não admita, ela já começou a te colocar numa categoria especial. E quando alguém ameaça essa categoria, o instinto aparece. O sexto sinal é um clássico moderno. Ela te procura fora do contexto. Não é mais só quando vocês se veem. Ela manda mensagem do nada, puxa assunto por qualquer motivo, envia meme, pergunta coisa boba. E o que entrega tudo não é a mensagem em si, é a frequência, é o horário, é a rapidez com que ela responde. Porque quando uma mulher casada começa a abrir espaço para você na rotina dela, ela está abrindo espaço na mente. E quando abre espaço na mente, o corpo vai junto. E tem uma coisa que quase ninguém percebe. Ela costuma te procurar quando tá mais sozinha, emocionalmente à noite, no fim do dia, quando tá em casa, quando a vida dela tá silenciosa e a vontade de sentir alguma coisa fala mais alto. E aí você vira aquele escape perigoso, aquela faísca que ela não tem no casamento, mas sente quando fala com você. O sétimo sinal é o ponto de virada. Ela começa a desabafar com você. Isso aqui é uma linha invisível que, quando ela cruza, dificilmente volta atrás, porque desabafo cria intimidade, e intimidade cria vínculo, e vínculo cria desejo com força. Ela fala da vida, do estresse, das frustrações, da sensação de estar sozinha mesmo, casada. E quando ela começa a reclamar do relacionamento, mesmo que de leve, é porque ela tá comparando, ela tá sentindo falta de algo e você na cabeça dela representa esse algo. E quando ela pergunta a sua opinião sobre decisões importantes, quando ela quer sua validação, quando ela faz questão de saber o que você acha, pronto, você virou referência emocional. E isso é enorme, porque isso deveria estar reservado ao marido, mas agora está sendo entregue para você. O oitavo sinal é bem direto. Elogios específicos. Não é você é legal. É eu gosto do seu jeito. É você tem uma energia diferente. É com você dá vontade de conversar. Ela elogia seu perfume, seu olhar, sua presença, seu jeito de falar. E esses elogios parecem inocentes, mas carregam intenção, porque elogio específico é atenção. Atenção repetida é desejo se formando, e quase sempre vem com frases que parecem pequenas, mas são confissões escondidas. Tipos, é raro encontrar alguém assim. Você é diferente da maioria. Com você é mais leve. Isso é ela te colocando num pedestal emocional. E se ela te coloca ali, é porque ela quer sentir algo ali. O nono sinal é um dos mais íntimos. A voz muda quando fala com você. Ela fica mais baixa, mais suave, mais próxima. Às vezes ela fala quase como se estivesse te contando um segredo. E é isso mesmo. Ela está criando uma bolha, um clima, uma sensação de só nós dois. A voz é uma arma de sedução poderosa. E quando ela muda, é porque o corpo dela já entrou no modo atração. O décimo sinal é quando ela começa a criar oportunidades de ficar sozinha com você. Um café rápido, uma conversa depois que todo mundo sai, um convite disfarçado, uma desculpa para vocês estarem no mesmo lugar, sem muita gente olhando. Porque quando uma mulher casada tá afim, ela não quer só te vigiar, ela quer te sentir, quer a sua atenção inteira, quer aquele momento em que ela não precisa fingir tanto. E agora eu vou te falar uma coisa que talvez você não espere. Esses sinais raramente aparecem isolados. Quando você vê 3, 4, 5 deles acontecendo juntos, não é simpatia, não é educação, não é. Ela é assim com todo mundo. É atração, é tensão, é vontade crescendo por baixo da superfície. Só que agora vem a parte que separa os homens comuns dos homens perigosos.
O que você faz com essa informação? Porque uma mulher casada pode estar vivendo um vazio, pode estar buscando emoção, pode estar carente, mas isso não significa que você precisa virar o caos na vida dela. O homem que realmente tem magnetismo não é o que se joga em qualquer brecha, é o que sabe conduzir com classe, com controle e com inteligência. Se você quer um conselho simples e poderoso, não seja desesperado, não seja óbvio, não se ofereça demais. O desejo dela cresce quando ela sente que você percebe, mas não se entrega quando você mantém o clima no ar sem implorar por nada, porque o proibido só fica mais forte quando existe risco e quando existe mistério. Então me diz nos comentários qual desses sinais você já viveu e qual foi o mais forte, o que mais te deixou confuso ou tentado.